Sejam muito bem-vindos e nesse vídeo daqui eu vou mostrar para vocês um estudo de caso detalhado de um lançamento pago que faturou mais de 220 mil reais, sendo 100 mil no primeiro dia de abertura do carrinho. Então para você que é estrategista ou expert, eu quero te mostrar que existe uma forma de começar o seu CPL já no lucro, com grande parte dos seus investimentos já quitados pela venda de ingressos para o seu evento. Depois, tudo o que você lucrar na abertura de carrinho é dinheiro no seu bolso. Eu tive a oportunidade de participar desse lançamento como gestor de tráfego e responsável pelo traqueamento e inteligência de dados. O fechamento do projeto foi de mais de 220 mil reais, com investimento em tráfego de 22.273,46 centavos. Então aqui está destrinchado quais foram os resultados das vendas em lotes que a gente teve dos nossos ingressos e depois da abertura de carrinho. Eu coloquei um print só para vocês entenderem como foi a divisão das campanhas e o nosso investimento total. E nesse estudo de caso aqui, eu vou detalhar qual foi a estrutura desse lançamento, quais foram os principais desafios e as minhas ressalvas e o porquê que ele foi um sucesso mesmo com as dificuldades. Então, a gente teve um orçamento de R$ 22.500 para fazer o tráfego, R$ 20 mil eram destinados a vendas dos ingressos e R$ 2.500 para a fase de vendas de abertura de carrinho. A estrutura de um lançamento pago, a única coisa que difere de um lançamento convencional é que a gente faz a captação de lead via objetivo de compra. Então, a gente de fato está vendendo um ingresso para uma imersão. E nessa venda de ingressos, a gente teve tanto a estratégia de captação orgânica quanto a estratégia de captação paga. Coloque isso daqui bem na sua cabeça, porque o orgânico teve um papel fundamental no sucesso desse lançamento. E a venda de ingressos, inicialmente, a gente pensou em dividir em 3 lotes distintos. Então, a gente teve essa parte inicial da venda, a gente teve logo depois o CPL 1 e 2, com um foco real na transformação. Quando você vende um ingresso, não é só um evento em que você faz um pitch de vendas e não entrega nada. A diferença aqui é que você, de fato, vai gerar uma transformação, é um plano de ação, é um entregável para a pessoa que assiste o teu lançamento. Então, o foco aqui tem que ser em gerar um valor tão absurdo que valha a pena a pessoa investir esse dinheiro no ingresso. E temos também a fase de carrinho aberto, que aqui foi muito fundamental, a contratação de uma equipe de vendas para fazer fechamento no 1 a 1 com as pessoas interessadas. O mercado ele tá mudando e as pessoas estão cada vez mais céticas, ficando com cada vez mais dúvidas e comprando menos no automático. E a exigência de um tete-a-tete ali, de falar com uma pessoa do comercial, tá ficando cada vez mais alta. Então a gente identificou essa nossa possibilidade de conversão altíssima, contratando um time de vendas para lidar com esses interessados depois de assistir o CPL 1 e o CPL 2. Então isso daqui deu muito certo no nosso primeiro lançamento com esse mesmo cliente de captação de leads gratuitas, não foi pago, e que a gente observou essa tendência e que a gente repetiu aqui nesse lançamento. Então, os principais desafios nesse lançamento, a gente começou aqui com a venda de ingressos logo nos primeiros 2 dias, a gente viu que não estava dando bom. A gente inicialmente fez a divisão da venda dos ingressos em 3 lotes diferentes. O primeiro custava R$ 37,00, o segundo R$ 47,00 e o terceiro era para custar R$ 57,00, só que a gente desistiu de fazer porque nessa virada de lote a gente também teve um problema gigantesco. E eu vou mostrar para vocês quais foram eles e como que a gente resolveu cada um. A gente tinha uma expectativa aqui dessa venda de ingressos nas projeções financeiras do lançamento de um CAC mínimo, de um custo de aquisição mínimo de R$ 40, para a gente tentar diminuir ao máximo esse CAC para ficar rentável para a gente e atender ali as nossas projeções do lançamento. A gente criou um order bump também para quem quisesse as gravações em formato de aulas em termos vitalícios. Então a pessoa assistia a imersão por R$ 37,00 e por mais R$ 20,00 ela levava as gravações para sempre. E com observação para esse lançamento pago, a gente não fez campanha de lembrete e também não fizemos campanha de tráfego para as reprises dos CPLs. Por quê? A dinâmica do lançamento pago ela é um tanto quanto diferente, no sentido de que quem compra tá mais propenso a assistir, porque ele fez um compromisso monetário ali, ele comprou o ingresso. Então, geralmente a taxa de comparecimento é infinitamente maior do que um lançamento gratuito. Então, a gente não viu necessidade de criar uma campanha de lembrete dentro do gerenciador de anúncios para que ficasse martelando na cabeça desse comprador que o evento era nas datas dos CPLs que a gente tinha marcado. E para aumentar a taxa de comparecimento, a gente utilizou bastante a API oficial do WhatsApp. Quando a gente compara os custos tanto para lembretes quanto para as campanhas de tráfego, para reprise do CPL, estava muito mais barato disparar as mensagens via WhatsApp do que investir aqui dentro do gerenciador de anúncios. Então, no tráfego pago, a gente só fez 2 campanhas. As campanhas de vendas de ingressos antes do CPL e as vendas para carrinho aberto depois do CPL. E o primeiro desafio já foi na venda de ingressos do primeiro lote e a gente enfrentou o maior problema que a gente não estava
estava esperando, que é o CAC acima do ideal. Então, o funil de vendas, ele apresentou uma falha grande de comunicação desde o início das campanhas, e o CAC, que era para ser R$40 no mínimo, que em boas projeções anteriores ele estava ali rodando a R$10, ele apareceu com as campanhas de tráfego em R$183. A gente marcou uma reunião emergencial com todos os envolvidos do projeto. E nessa reunião, através das análises das métricas do funil, a gente levantou hipóteses do porquê que os resultados estavam ruins e o que a gente poderia fazer para melhorar esses resultados. Inicialmente, eu fui contratado para fazer a parte de gestão de tráfego e traqueamento de dados, mas com essas hipóteses, a gente não oferece só o tráfego aqui na empresa. Por isso que a nossa equipe é tão interdisciplinar que a gente consegue dar pitaco em diversas outras frentes. A gente conseguiu avaliar a copy do site, toda a estrutura do site, os criativos, tudo que permeava a narrativa do lançamento e como que a gente poderia fazer para melhorar a jornada e melhorar os resultados que a gente vinha tendo. Então, a gente fez aqui um documento específico com todos esses ajustes necessários, com todas essas análises de cada métrica secundária para entender o que elas estavam dizendo e levantar hipóteses do porquê que elas estavam ruins. Então, analisando esse documento daqui, que a gente fez no dia 26 do 10, a gente entende os custos do funil, entende que o CPM está dentro comparando com as campanhas anteriores, o CPC, que é o custo por clique, que estava alto, com base na taxa de atratividade do anúncio que estava baixo. Então a gente levantou sugestões aqui para como melhorar esse CTR, tirando o foco da venda no criativo, falando sobre a transformação e não do preço, gerando mais criatividade. Depois a gente também fez uma análise dos criativos que estavam dando muito bom, que estavam performando bem no orgânico, e a gente solicitou novos criativos com base nesses stories, nessas sequências que deram bons resultados de vendas em determinados dias. A gente entendeu que o connect rate da página estava baixo, que poderia ser melhorado. Então foi um combo de sugestões de reduzir a quantidade de informações dentro da página, deixá-las mais sucintas, mais diretas, mudar a promessa da página, que ela não estava comunicando bem com os criativos, e também tirar aspectos importantes e reordenar as seções da página com base no mapa de calor que a gente tinha instalado. Então aqui a gente tirou foto de todas as seções e o que a gente poderia fazer em termos de copy, de reestruturação, de reordenação, tá? Para deixar também a página mais leve, mais rápida de ser lida, mais entendida. E aqui também em termos de gatilhos, né? Aqui estava falando sobre as viradas de lote, quando elas aconteceriam, e a gente solicitou algumas alterações para gerar mais curiosidade dentro do lead quando ele entrasse na página, para ele não saber quando ia ser a virada do lote e não saber quanto que ia custar. Apenas entender que estava no primeiro lote, que esse primeiro lote ia virar. A gente também fez melhorias no checkout em relação a deixá-lo mais clean, mais rápido, mais conciso, porque a gente já tinha uma página de vendas que já estava explicando muito bem a oferta e não precisaria de uma segunda página de vendas com um checkout todo elaborado. Então a gente conseguiu dar essa repaginada dentro do checkout e mudar todas as métricas secundárias, tanto o CTR, quanto o connect rate, quanto a taxa de conversão para o checkout, quanto a taxa de compra. E a partir desses ajustes, de tudo isso que a gente tinha recomendado, o CAC nos próximos dias passou de R$ 183 para R$ 40,57. Então esse foi o poder dos ajustes que a gente solicitou com base na análise das métricas secundárias. Então você consegue ver aqui nas campanhas que a gente conseguiu custos por compra de R$ 22, de 26, de 24, só por mudar toda a comunicação, mudar a página, mudar a narrativa, deixá-la mais concisa e melhorar cada etapa do funil com um aspecto conjunto que foi se acumulando para a gente chegar nesse resultado. Então esse foi o primeiro desafio que a gente teve no lançamento, conseguimos resolver em primeira instância, só que veio o desafio 2, que foi a virada de lote. A gente teve um tempo muito curto para testar vários criativos, para vender no primeiro lote e para escalar a campanha logo quando a gente acertou. O lançamento ele tinha começado um pouco atrasado e isso prejudicou porque a gente também não tinha uma verba muito grande e quando se trata de compra, é um evento um pouco mais delicado. A gente não consegue testar inúmeras campanhas ao mesmo tempo e sem gastar tanto dinheiro como a gente consegue com as campanhas de lead, que a gente está esperando ali em torno de 5 a 10 reais por lead, que você já consegue ter um resultado parcial das campanhas, do que dá certo, o que não dá certo logo no primeiro dia. Quando a gente está falando de compra, o CAC a 40 reais, 50 reais, quando você vai testar uma gama gigantesca de criativos,
a sua tendência é, num primeiro momento, gastar muito dinheiro para ver o que vai performar, para depois compensar essa perda inicial com a escala dos bons resultados depois. E aconteceu que virou o lote de R$ 37 para R$ 47, R$ 10 do aumento do ticket gerou um aumento no CPA de 3 vezes. Foi assim, foi surreal. Isso daqui foi um banho de água fria, porque a gente vinha numa crescente, a gente tinha ajustado o funil, ajustado as métricas, os criativos, tudo estava dando muito bom, e quando a gente percebeu, virou o lote, e essa mudança foi realmente sensível para a audiência. E as soluções que a gente encontrou foi de mudar a comunicação para as pessoas que são pouco sensíveis ao aumento de ticket. Esses dois experts, eles têm audiência na Europa. Quando você vai comparar R$ 47 no Brasil para um evento online, quando você vai jogar isso em dólar ou em euro, que fica 7, 8, 9, 10, é muito pouco para quem tá lá. Então a gente decidiu anunciar para públicos quentes que já conheciam os experts que estavam morando na Europa ou nos Estados Unidos. E também a gente decidiu não comunicar o valor do ticket do criativo nos próximos lançamentos. A gente ajustou aqui logo no finalzinho, mas a gente decidiu deixar o preço só na página para também não fazer as campanhas entrarem em aprendizado. Porque se a gente coloca um criativo com um preço específico e a gente tem viradas de lotes constantes, esse criativo deve ser trocado eventualmente e a campanha sempre vai entrar em aprendizado. E como já é um objetivo de compra, ele já é mais sensível ainda para achar os compradores. É um pouco mais complexo, ele demora mais um pouco para engatar e pegar inteligência. Então a gente entendeu que essa não era a melhor forma de fazer o anúncio das vendas dos ingressos e deixar o valor só na página. Resultados, não deu muito certo, o aumento do ticket realmente influenciou negativamente os resultados. A gente teve também problemas com a escala, porque ela não foi ideal, a gente não conseguiu gastar toda a verba que a gente precisava, ficou faltando muito pouco, mas os clientes eles estavam dispostos a investir mais. Inicialmente a verba para captação era de R$ 20 mil, só que eles queriam investir 25, porque realmente a gente queria bater a meta de 1.000 ingressos vendidos, e a gente encontrou uma solução que foi a elaboração de criativos específicos de último dia, gerando uma escassez real para aquele evento. Foi aonde a gente conseguiu injetar a maior quantidade de verba, a gente colocou aí R$ 3.000 no dia, com mais de 60 vendas, com CAC abaixo de R$ 60 no ticket de 47. Então a gente estava disposto a tomar um pouquinho de prejuízo aqui, mas a gente não está considerando no gerenciador de anúncio os order bumps, que eventualmente elevaram o faturamento, e a gente conseguiu aí nessa última cartada, tentando de tudo, abaixar o CAC e realmente trazer mais compradores pro evento. Então se você chegou até aqui nesse vídeo e pensa em fazer um lançamento pago, preencha aqui o formulário que está na descrição desse vídeo ou me manda uma mensagem no direct do Instagram que meu time vai entrar em contato contigo para entender as suas necessidades. E aí eu quero mostrar aqui para vocês quais são os benefícios de um lançamento pago. São o lucro logo no início, já pagando todos os investimentos em tráfego pago e até a remuneração da equipe, a gente consegue ter um lucro bem interessante. As vendas do lançamento na abertura de carrinho são lucro puro, tem uma alta taxa de comparecimento. No nosso aqui, como foi o nosso primeiro, a gente estava aprendendo muita coisa, foi de 40%, mas geralmente a taxa de comparecimento você pode esperar que chega a 70%, 80%, em alguns casos até 90%. A gente também tem uma alta taxa de conversão, porque as pessoas já fizeram um comprometimento inicial e já saíram com um resultado dentro do seu CPL, então a nossa conversão foi mais de 10%, mas aqui espera-se 15, 20, 30, até 40% de conversão. E isso tudo na fase de carrinho aberto, onde é tudo dinheiro para o seu bolso. E aí eu quero mostrar também alguns cuidados de se fazer um lançamento pago, porque a gente teve algumas singularidades que fizeram desse lançamento um sucesso. A entrega do CPL, ela tem que ser muito fora da curva, ela tem que ser palpável. O lead, ele tem que sair com algum plano, com algo sólido na mão dele, para ele ter aquilo ali como guia para os próximos passos para a vida dele, para ele se beneficiar de alguma forma. A transformação da pessoa tem que ser real. E a comunicação também, ela tem que estar muito bem alinhada com os desejos da audiência. Então, a gente tinha feito uma pesquisa com os alunos no lançamento anterior, então a gente sabia muito bem qual que era o perfil dos nossos compradores. Sem isso, vai ser complexo você vender os ingressos para as pessoas que têm dores latentes com necessidades muito bem definidas. Você precisa entender quais são essas necessidades, quais são essas dores, para fazer toda a sua entrega do CPL, atender e sanar essas dores. Então, você também precisa ter uma audiência engajada, grande, relevante. A gente falou aqui da captação, da venda de ingresso no tráfego, mas mais de 60% dos ingressos, eles vieram de captação orgânica do Expert. Ele tinha mais de 280 mil seguidores no Instagram e foi o que de fato salvou o lançamento. Se não fosse isso, com certeza esse lançamento pago não teria sido um sucesso do jeito que foi, porque
a audiência, ela precisa confiar no teu expert para comprar de você. Então, se você já nutre essa comunicação, se a tua audiência tem tempo de tela contigo, com certeza vai ser mais fácil você fazer um lançamento pago. Eu não recomendo fazer um lançamento pago apenas para público frio. A gente tentou fazer aqui, não deu certo, o CAC não foi bacana, não vendeu, mostrando mais ainda, reforçando que funciona muito bem para audiência que está aquecida, em que o expert produz conteúdo, que ele já está envolvido com a sua audiência, que já tem esse tempo de tela. Esse daqui é sem dúvidas o ponto mais importante desse lançamento pago ter sido um sucesso. E também o investimento em geral no lançamento pago, ele tem que ser um pouco maior para lidar com um evento de compra. A gente não está falando de um lead em que você pode variar aí de R$1 até R$10, R$15, em que você consegue ter ali os primeiros resultados nas primeiras horas de campanha. O CAC esperado era R$40, então a gente tem que investir aí pelo menos 4 vezes mais para ter um primeiro resultado, para entender o que dá certo ou não. E se você tiver com muitos criativos para testar e muitos públicos, isso pode também ser um problema, porque para esperar um CAC dentro do ideal para todos esses testes, você precisa injetar uma grana maior do que o convencional, tá? Então tenha isso em mente também. E o tempo de validação, em geral, também é mais longo, porque o CAC é mais alto. A gente está falando aí, reforçando, não de um evento de lead, não de um cadastro, mas sim de uma compra. Então, o planejamento desse lançamento, ele tem que ser extremamente rigoroso, beleza? Então, lembrando, se você é estrategista ou infoprodutor e deseja aí escalar ou profissionalizar os seus lançamentos, entre em contato aqui preenchendo o formulário na descrição desse vídeo ou me manda um DM no Instagram. Espero que esse estudo de caso aqui tenha elucidado um pouco de como que é um lançamento pago, as fases de um lançamento pago, os benefícios e os desafios. É isso, até a próxima.